Então, depois que eu completei 17 anos, eu não aguentava mais ficar naquele lugar, né, que poxa, não me dava oportunidade. Então eu conversei com a minha mãe, perguntei para ela o que ela achava de eu vir embora para São Paulo, ou seja, ir embora para outra cidade. E ela falou: meu filho, não é o que eu quero, mas é o que você precisa. Eu sinto muito, eu não posso te dar nada, né, mas a única coisa que eu posso te dar é o apoio. E na época ela me apoiou, me motivou, e eu fui para uma cidade vizinha que para mim era e para muita gente era um absurdo ficar longe da minha família, né? Ficar longe dos meus irmãos, da minha mãe, mas eu tive que trabalhar, e fui trabalhar de construção na cidade de Crato. Fui morar com uma prima minha, que até hoje é uma pessoa que eu admiro muito. Toda semana eu falo com ela. Ela mora no interior de São Paulo, Toinha, né? E me ajudou muito. Fui morar no pé da serra, né? O marido dela era o Vicente, um cara que me ajudou muito também. Então fui morar na casa deles, e eu trabalhava de ajudante de pedreiro, eu fazia um monte de coisa, né? Trabalhava com obra. E depois de lá, eu saí da casa deles e fui morar dentro de uma obra no centro de Crato. E lá eu fazia minha marmita, fazia minha comida, queimava a lata, na verdade, né? Queimar a lata e fazer comida, né? No próprio local onde você trabalha. E ali eu forrava uns plásticos, forrava papelão e dormia em cima de um monte de areia, né? Que era da obra, né? Eu dormia lá dentro mesmo. Não tinha conforto não tinha cama, não tinha rede, não tinha nada. Mas tinha lugar para tomar banho, e o pessoal da obra dava comida, né? Pra gente queimar lata, pra gente cozinhar. Então, foi lá onde eu conheci, né, um camarada, que ele veio depois de uns 3 meses de obra. A gente trabalhando junto, a gente se conheceu, fizemos uma amizade. Ele falou: cara, eu tenho uma vontade de ir para São Paulo, o mês que vem vai vir um cara que passa para Crato, e ele vem buscar pessoas para levar para lá para trabalhar de crediarista em São Paulo. Eu falei: sério, cara? Sério? Você não tem vontade? Eu falei: cara, se eu tiver essa oportunidade eu vou. Ele falou assim: então eu vou, e na segunda rodada você vem, você vai comigo. Eu falei: beleza. E fiquei acreditando naquilo, né? Não tinha outra oportunidade. Esses caras, eles iam com ônibus clandestino para lá e traziam cheiro de nordestino para São Paulo. Colocava dentro de uma casa, dava café da manhã, almoço, janta, colocava para trabalhar na rua, vendendo panela. Então esse cara veio, e depois de 6 meses ele voltou e eu vim. Só que depois que eu fui para essa cidade, Crato, de Alto Nível Crato, eu fiquei 2 anos sem ver minha mãe, sem ver meus irmãos. Minha mãe eu vi depois de 1 ano, porque eu adoeci, quase morri, e ela foi lá, não tinha condições, né? Mas foi lá me ver, chorou, o pai chorou junto. Nossa, eu lembro como se fosse hoje, foi muito dolorido para mim. Minha mãe sofria muito, mas é uma guerreira, por isso que eu tenho orgulho dela até hoje. Foi uma mulher que, nossa, passou por muita dificuldade, e na época foi muito difícil para mim tomar essa decisão de vir embora para São Paulo, porque ela ficou doente, muito doente mesmo, e a gente precisava cuidar dela. Ela nunca teve uma boa saúde, e poxa, deixar meus irmãos pequenos lá, deixar ela lá, para mim foi dolorido demais, mas eu passava muita dificuldade, e foi difícil demais para mim. Eu lembro como se fosse hoje, que um dia eu cheguei, eu trabalhava só voltando, galera, que teve muita coisa, então espero que vocês não se incomodem. Voltei, eu trabalhava num sítio próximo, que era chamado São José. Eu trabalhava com a família Macaro, e eu fiquei 3 meses sem vir em casa, e depois só trabalhando e mandando mantimento para eles. Aí um dia eu cheguei, foi num domingo, eu cheguei de bicicleta, e quando eu entrei dentro de casa, eu vi só a poeirinha do fogão na lenha, a poeirinha da cinza subindo da fornalha, porque não tinha nada, e essa panela emborcada. Aquilo ali para mim foi doloroso demais. E a minha mãe chegou e começou a chorar. Eu até me emociono, galera. Espero que vocês não se incomodem. Aquilo ali foi
foi muito difícil para mim. Porque a minha mãe, naquele momento ela queria me agradar com alguma coisa, porque fazia 3 meses que ela não me via. E ela não tinha nada para me oferecer, nem um café. E ela chorou muito naquele dia. Então aquilo ali foi muito difícil para mim. Desculpa, galera, mas é por isso que eu não queria contar a minha história, porque foi uma história muito sofrida. Eu não estou aqui fazendo ceninha, eu não tenho nem por que fazer isso, eu já tinha feito há muitos anos. Eu não queria fazer isso porque é uma história muito difícil mesmo. Só que eu usei aquilo ali para me fortalecer. Aquilo ali foi dolorido demais para mim, até hoje dói quando eu lembro daquilo. Minha mãe chorando, porque eu não tinha nada para comer, não tinha nada para os meus irmãos. E foi muito dolorido para mim, por quê? Porque eu fiquei 3 meses fora sem ver minha mãe, sem ver meu pai, sem ver meus irmãos. Na verdade, meu pai estava em São Paulo. E foi dolorido demais para mim, porque eu fiquei 3 meses fora e quando voltei sem nada. Não tinha nada. Mas eu voltei porque eu queria ver ela. Eu estava com saudade. Estava com saudade dos meus irmãos. Então aquilo ali, eu voltei e tive que voltar de novo para onde eu estava. Porque se eu não voltasse, na semana seguinte meus irmãos não tinham nada para comer. Então eu tive que voltar para pegar no batente de novo. Então foi mais 60 sacos de feijão que eu peguei, 60 quilos de feijão que eu peguei, que era uma saca, e mandei para os meus irmãos. Trabalhei mais 60 dias. Então aquilo ali foi quando eu resolvi ir embora, para outra cidade. E depois de 2 anos que eu estava nessa outra cidade, eu resolvi vir para São Paulo, tive essa oportunidade. Foi quando eu vim de ônibus clandestino para cá. Desculpa mesmo, galera, é que é difícil. Vim para cá de ônibus clandestino, fiquei 8 dias no caminho. Vim para uma casa morar com 15 peão, aonde eu tinha um café da manhã, almoço, janta, dormida. Só que eu já cheguei devendo a passagem. Se você vendesse, você ia ter no final do mês, você ia conseguir pagar um pouco da sua passagem, mais café da manhã, almoço, janta e dormida. E sobrava uns escolhido de errado para você gastar no final de semana alguma coisa. Se você não conseguisse vender, você não teria dinheiro para o final do mês, no final da semana. Então a dívida ia acumulando. Aí você tinha que se motivar. Você saía, agora imagina, o nordestino em São Paulo, não conhecia nada, não sabia ler direito, nem escrever, não conhecia ninguém, nunca tinha vendido nada, Então você te colocaram dentro do busão e você ter que chegar naquele endereço onde você precisa vender, porque vender panela, prato, colher, bacia, tudo que tinha direito, tudo que precisa para uma cozinha a gente vendia. E você tinha que se virar, né? Eles davam umas dicas mais ou menos, como você tinha que fazer, e o resto era com você, né? E tipo assim, o primeiro dia ele colocou um camarada para ir comigo, né? Ele me mostrou mais ou menos como funcionava os endereços, onde você tinha que ir, porque em outro bairro seria outra pessoa, né? Então você não podia ultrapassar, você tinha a sua área para trabalhar, né? E eu lembro como se fosse hoje, a gente morava na Jardim Caraí,
pegava o Jardim Noronha, não pegava o Jabaquara para vir para o Jabaquara e voltava como Jardim Noronha. Eu tinha que descer na Rua Alba. E foi lá onde começou tudo, assim, minhas vendas, né? Comecei a vender. E foi onde eu conheci muitas pessoas legais, pessoas que eram da minha cidade também. E foi uma coisa que me ajudou muito, foi a capoeira, né? Porque através da capoeira eu conheci muita gente e foi onde eu comecei a me virar, né? Hoje a galera fala que eu sou um bom vendedor porque eu aprendi na época, né? Então, tipo assim, o meu primeiro dia foi muito difícil, né? Eu cheguei e não consegui vender nada, né? E foi difícil, eu estava no primeiro dia que eu entrei no busão, as panelas batendo no busão e o pessoal olhava para você assim. Muitos falavam, poxa, esses nordestinos vêm para cá, só atrapalhar. Muitas vezes você pegava um motorista bacana, outros não. Você tinha que entrar pela porta de trás, colocava um saco de panela, que já pegava vaga de 2 pessoas, corria pela frente para pagar a catraca para entrar lá para trás. Então, tipo assim, as pessoas te olhavam atravessado, sabiam já quem era a gente, aí discriminava mesmo. Mas eu procurava nem olhar para os lados, eu procurava focar no que eu estava fazendo. E aquilo ali nunca me deixou tirar o meu foco, né? E o primeiro dia foi muito difícil para mim, eu voltei e o cara falou, poxa, e aí, como que foi o dia? Eu falei, poxa, para mim foi uma nova experiência, né? Eu não desisti, eu continuei, né? Só voltando à parte que eu não contei pra galera que quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, eu teria que trabalhar no dia seguinte. Só que antes de eu vir pra cá, como eu fiquei 8 dias no caminho, o ônibus quebrou e o ônibus clandestino faz outros caminhos, né? Então por isso que demorou muito. O pé pendurado e eu tinha pisado num toco, numa ponta de pau, debaixo desse osso aqui, ó. Então isso inflamou, o pé estava desse tamanho, estava inchado, não conseguia encostar meu pé no chão. Então eu cheguei e quando foi à noite o cara chegou e olhou para mim e falou assim, nossa, o que aconteceu e tal. Eu falei assim, aí expliquei para ele, falei assim, não, relaxa que eu vou levar você no hospital. Aí ele me levou no hospital de Santo Amaro, chamado Alzec. E quando eu cheguei lá, eu tenho umas manchas, sinal de nascença, para quem não conhece, né? E essas manchas vermelhas aqui, tava preta. E o médico olhou assim, olhou para mim e falou assim, poxa, você conhece? Você já aproveitou a vida? E foi isso que ele falou para mim. Eu olhei para a cara dele e falei assim, já desesperado, falei assim, mas como? Eu sou nordestino, cheguei ontem de viagem, sempre trabalhei na roça, nunca tive vida fácil. Contei a minha situação, né? Ele falou assim, eu falei, mas por que você perguntou isso? Ele falou, porque eu tô vendo sua perna, a situação que tá, ela tá preta, eu acho que tá apodrecendo a sua perna, acho que vai ter que cortar. Nossa, naquele momento ali, passou um filme na minha cabeça. Passou um filme na minha cabeça, assim, a minha vinda, o meu objetivo, para que eu vim buscar aqui. Na época eu já lembrei da minha mãe, dos meus irmãos, que eu queria dar tudo de bom para eles, queria dar uma vida melhor para eles. E naquele momento, se cortasse a minha perna, o que eu ia fazer? Ia acabar a minha vida, né? Então eu já saí desesperado de dentro da sala chorando, nem deixei ele terminar. Saí chorando, quando eu fui saindo assim, o cara que tinha vindo comigo, que seria o chefão lá, ele falou assim, pô, o que aconteceu? Aí eu falei pra ele, o médico falou que vai cortar minha perna. E isso, o cara ficou puto, o cara ficou muito bravo. Eu não vim aqui, aí puxou de volta, aí chegou lá, deu um tapa na mesa assim, falou assim, o que você falou pro cara? Pô, você falou que vai cortar a perna do cara, você é louco? Eu falei assim, não, mas é porque a perna dele, foi assim, independente do que tenha na perna dele, você é médico, você não tinha que ter falado isso. A sua obrigação é medicar ele e ver o que aconteceu e o que precisa. Mas ele falou que não trabalha, não tem dinheiro. Aí o cara meteu a mão no bolso, você puxou um bolo e jogou na mesa. Falou assim, o que ele precisar eu tenho. Eu quero um rapaz bom, vamos medicar o rapaz. Aí na hora o médico já mexeu os papel lá, me passou um remédio, sei que ele falou assim, não esquenta a cabeça não, se o problema for dinheiro, por isso você não vai, falta de dinheiro, você não vai morrer não, e também ninguém vai cortar sua perna não. Ele me levou na farmácia de um amigo dele, comprou umas injeções lá, nem lembro que injeção que era. Eu sei que eu tomei as injeções, passou os comigo, eu ficar tomando de 6 em 6 horas. No dia seguinte minha perna já amanheceu um pouco desinchada, aqui ali já deu uma aliviada.
Ele falou, fica tranquilo, fica aí uma semana descansando, na semana que vem você começa a trabalhar. Fiquei tranquilo. Mas eu já comecei a perceber que Deus não tinha me abandonado, Deus estava ali do meu lado, estava me guiando, estava me abençoando, porque eu já tinha encontrado uma pessoa que queria o meu trabalho, estava comprando o meu trabalho, mas ele me queria bom, ele estava cuidando de mim, né? Então, só que eu sabia que depois eu tinha que dar o meu melhor. E foi na semana seguinte, numa segunda-feira, eu já estava conseguindo colocar o pé no chão, já estava desinflamado, já estava tranquilo, graças a Deus. Aí foi quando eu peguei o busão, Jabaquara, para parar na Rua Alba. Na volta, tinha que voltar às 5 horas da tarde, né, e pegar o Jardim Nova.